Bom dia, gente, graça e paz. Você está aqui em mais um podcast. Nós queremos dar uma saudação para todos vocês que nos seguem. E eu quero falar da minha alegria de ter tanta gente servindo ao Senhor, ao nosso lado e buscando a Deus através de Jesus Cristo. Você conhece esse canal aqui? Ele aprofunda na questão da libertação, da guerra espiritual, da cura da alma e tudo aquilo que aprisiona e coloca dentro dos calabouços satânicos a vida das pessoas. Jesus veio para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, abrir portas de prisões, dar vista aos cegos aqui. A gente trabalha com a verdade, a gente não trabalha com polêmicas, a gente trabalha com a palavra de Deus, porque é a verdade que liberta, é Cristo que liberta. Se, pois, o Cristo vos libertar, vocês de fato serão livres. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Hoje vamos tratar aqui dos sinais da volta de Cristo. Muita gente tem medo, acha que a volta de Cristo é um tempo para você ter medo. Lê o livro do Apocalipse, se perde, e é um livro realmente com metáforas, é um livro também que mostra de uma maneira sobrenatural como vai ser o dia do fim, mas eu quero tratar e preparar teu coração para isso, para esse encontro que a Bíblia diz que a gente vai ter com Deus, amém? Eu aproveito para anunciar que de 15 a 17 de maio estaremos juntos aqui em Curitiba, numa imersão de guerra espiritual. Vai ser o único evento de guerra espiritual que eu farei esse ano, presencial. Então, de 15 a 17 de maio, as inscrições são unicamente pelo www.institutoexodos.com. Há uma descrição aqui no vídeo. Você que segue também a gente no nosso Instagram, PR Oswaldo Lobo, tem informações ali. E vai ser uma alegria receber você e entregar para você as ferramentas do Senhor de guerra espiritual, de vitória espiritual. Também, se você quiser fazer os nossos cursos online, nós temos uma plataforma de ensino à distância, de curso online. Essa plataforma fica à disposição 24 horas por dia. O link é cursos.pastorlobo.com. Existem 3 modalidades, a chamada plano premium, que você paga uma mensalidade por mês e tem acesso a todos os cursos. São cursos muito, muito robustos, de 40, de 60 horas, divididos em diversas áreas da libertação, a intercessão, a guerra espiritual, a libertação, a cura das famílias, da bênção financeira, da sexualidade, enfim, da autoridade espiritual, do poder para quebrar pactos, enfim. Todos eles no curso.pastorlobo.com. Você pode comprar o curso, você pode comprar os combos de curso, né? Que muita gente fala assim, pastor, logicamente fica muito mais barato quando você compra os combos de curso. Também temos os nossos livros na plataforma também, www.institutoexodos.com. De 15 a 17 de maio, uma das ministrações é um seminário com 10 encontros de 1h30 cada um, então é um seminário assim que é para todo mundo, para todo crente. A gente vai tratar da questão do caráter, por exemplo, uma área de prisão espiritual, do caráter do sexo, as implicações espirituais do sexo, das compulsões sexuais, né, das dependências, chamadas dependências pornográficas, do sexo virtual, como que a fantasia e a masturbação compulsiva podem aprisionar uma pessoa, como soltar as amarras disso. Vamos tratar a respeito dos abusos, né, da paixão, que é misturada com a aversão sexual, os relacionamentos amorosos disfuncionais, a questão da da homoafetividade e o relacionamento que a igreja tem, os comportamentos sexuais que são de risco, né, os relacionamentos que estragam e como quebrar os pactos de alma. Essa vai ser uma só das disciplinas da imersão em guerra espiritual de 15 a 17 de maio em Curitiba. Você não pode perder. Vai ser uma benção, mas o assunto de hoje é outro assunto. Nós vamos falar sobre
os sinais da vinda de Cristo. Existe uma ideia muito errada, né? Muita gente falando muita coisa a respeito do fim dos tempos, do fim dos dias, né? Então eu quero caminhar contigo dentro da Bíblia Sagrada, que trata a respeito disso. Em Mateus capítulo 24, todo o capítulo 24 de Mateus e todo o capítulo 25 de Mateus falam sobre a volta de Jesus. Tudo isso vem através de uma dúvida. É necessário, é legítimo ter dúvida. Os discípulos perguntam: quais os sinais da sua vinda? Quando isso vai acontecer? Jesus dá sinais, mas não diz quando. Então a primeira coisa que você tem que entender: qualquer pessoa que tente evidenciar ou definir uma data para a volta de Jesus está mentindo. Jesus diz que quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Dia e hora, gente que marcou hora, marcou data. Havia um filme, né? 2012, fim do mundo, porque achamos um calendário aqui que diz que marcou. Gente, o dia vai vir como um ladrão na noite, na hora que você não percebe. Jesus, ele dá dicas, será como nos dias de Noé. Noé, ele está fazendo a arca por anos, de repente veio a destruição. Vai ser como nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, se davam em casamento, viviam suas vidas normais, quando de repente vem o juízo. Então, mas Jesus, ele dá sinais. Ele não diz o dia, mas ele dá sinais. Diz assim: vocês ouvirão, Mateus capítulo 24, a partir do verso 6. Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis. Está ouvindo guerra, rumor de guerra, guerra na Ucrânia. Hoje a gente está vivendo lá ainda crise no Hamas, muita gente não sabe, mas existe muita guerra e guerrilha ainda acontecendo na África. São guerras até tribais. Tem uma ameaça de Trump de bombardear os Houthis, né, no Iêmen. Enfim, Jesus diz: não fique assustado. Você vai ouvir de guerra, de rumor de guerra. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Você tem que entender que o problema ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, e todas essas coisas são os princípios das... Então, vamos lá, gente. O que é princípio? Guerra, rumor de guerra, nação contra nação, fomes, terremotos. Isso é princípio da joia. Então, primeira coisa, primeiro sinal do fim, o que é? A ocorrência de todo tipo de desastre. É isso que Jesus está dizendo. São desastres que nós chamamos de desastres naturais. Então, vamos pegar aqui. Fomes, guerra, nós tivemos a pneumonia do Covid-19 lá de Wuhan, na China. Nós tivemos os incêndios florestais na Austrália, os incêndios florestais na Califórnia, a cidade de Hollywood foi devastada na África, a gente chama de África Oriental, né? Sofreu com a invasão dos gafanhotos, transformou o que sobrou das flores em deserto. Teve a chamada crise alimentar dos países africanos, né? Nós tivemos também em 2019 a maior enchente em Veneza. Se você nunca esteve em Veneza, já tive a oportunidade de pregar lá em Milão, em Bolonha, em Firenze, em Montepulciano. Eu preguei na região da Toscana e dei um pulo em Veneza, passei 2 dias lá. É uma cidade que são ilhas coladas uma na outra, né? E houve uma grande enchente que inundou, colocou a cidade debaixo d'água. Então, a gente está vendo desgraças que está acontecendo, cada vez mais os furacões, né? Na temporada de furacões do Caribe, a gente vê terremotos na Turquia, terremotos no Haiti, ali do lado do Haiti tem República Dominicana. Então, são os desastres naturais. A gente teve, no ano passado, aquela enchente no Rio Grande do Sul,
que levou tantas vidas, que desgraçou a vida de todo mundo. Então, esse é um sinal. O segundo sinal que você deve prestar atenção é a restauração de Israel. Israel, como nação, deve ser restaurada. Então, Jesus ele vai dizer, no capítulo 24, verso 32, aprendei, pois, sobre a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e brota folhas, quer dizer, Israel começa a se levantar. Você sabe que o verão está chegando. Igualmente, quando vir todas essas coisas, saiba que o fim está próximo. Então a gente está vivendo, quando as folhas da figueira brotam, em 14 de maio de 48, né, inclusive um brasileiro que tem o meu nome, é um diplomata, assim, foi um homem inteligentíssimo, o nome dele é Oswaldo Aranha, e ele, diante da primeira sessão da ONU, em 1948, ele abre a sessão da ONU, né? Os países são chamados por ordem alfabética, o Brasil, por acaso, nessa sessão era o primeiro, e ele abre e ele declara Israel como nação. Então, de 48, nós estamos hoje, passamos, né? Chegamos no ano de 2025, esse é o segundo sinal. Terceiro, o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. O evangelho ele começa a ganhar expansão no século XVI com o nascimento da imprensa, né? Então Gutenberg, que é o pai da imprensa, ele começa a divulgar. A imprensa é usada para todo tipo de aviso, para fazer jornal, folhetim. Naquele tempo, as informações passavam de boca em boca ou eram escritas, né? Os próprios manuscritos da Bíblia eram todos escritos, né? Eram cópias de cópias de cópias de cópias. Com Gutenberg, a comunicação começa a se estender, aí vem outros, né? Vem o telex, o telegrama, vem a própria construção de ferrovias, que vai facilitando o transporte, também com isso a comunicação, aquilo que era feito através de navio, para você mandar Paulo, para mandar uma carta de Roma, onde ele estava preso, para Grécia, na cidade de Filipos, ele tinha que pagar um soldado romano, tinha que pagar a diária de alguém que ia levar a carta, né? Ele demorava dias, entrava num barco, num navio, aportava lá num porto, chegava, enfim, era algo caríssimo. Hoje você manda um WhatsApp. Então hoje a internet possibilita, logicamente, você levar todo tipo de porcaria de informação, mas o evangelho começa a ser pregado. Alguns poucos países, que são países ditatoriais, por exemplo, a Coreia comunista, eles fazem um filtro, você não pode receber o evangelho lá de jeito nenhum, mas tudo vai acabar. O evangelho vai ser pregado a toda a criatura, né? Jesus diz que, em Mateus 24:14, esse evangelho do reino será pregado no mundo a todas as nações. Isso vai chegar para as nações indígenas, isso vai chegar para as nações aborígenes, né? Número 4, a iniquidade se multiplicará e o amor dos crentes vai esfriar. Então, olha só, a gente está vendo, número 1, primeiro sinal, ocorrência de todo tipo de desgraça, de tragédia, de desastre natural. Número 2, a restauração de Israel. Tudo isso está acontecendo como nação. Israel foi restaurado em 44. O evangelho pregado em todo o mundo, a iniquidade se multiplicará. É isso. O evangelho vai ser pregado e a iniquidade. A gente vê hoje o quê? Que o pecado se naturalizou. As pessoas estão acostumadas com a violência, com o roubo, com os abusos, com as violências sexuais, com filmes. Tem gente torcendo por bandido em filme. Tem série lá que os bandidos entram dentro do Banco Central da Espanha, você conhece Casa de Papel, e fica todo mundo torcendo pelos bandidos, criminosos, mas que justificam o seu crime por causa de injustiça. Eu sempre digo que 2 erros não fazem um acerto.
E aí você vê o mundo inteiro torcendo pelo bandido, torcendo pelo chamado anti-herói, né? Torcendo pelo criminoso. As novelas, você tem um casal muito bem casado, e de repente na novela, fala assim, eis que aí vem um antigo amor do fulano, da fulana. E no final, a novela faz com que o casamento seja um casamento que de fato foi celebrado no altar, seja um problema, e o grande romance vai acontecer com o amante. Então, quando você vê pessoas sinalizando, fazendo marcha em favor de assassinatos, de abortos, marchas em favor da destruição que a droga causa. Então, quer dizer, a iniquidade ela se multiplica, e mais do que isso, o amor dos crentes, ele se esfria, né? O crente, esse é um sinal da volta de Jesus, e o quinto sinal é a aparição de falsos profetas. Então, Jesus diz, surgirão, isso é Mateus 24, 24, né? Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Pessoas que se dizem ungidos. Cristo é ungido, essa palavra Cristo quer dizer ungido. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão grandes sinais, farão grandes prodígios, de modo que eles enganarão a muitos, e se possível for, enganariam até os escolhidos. Eu estava, interessante, né? Estava numa igreja há um tempo atrás, e tinha uma pessoa lá, até uma mulher que se dizia profetisa da igreja. Inclusive, o pastor e o casal, né, a esposa e o marido, a mulher que se dizia profetisa e o marido, foram juntos me pegar no aeroporto. Fui pregar na igreja deles, e fui pregar um seminário chamado Sangue nos Umbrais. Tem aqui com a gente na plataforma de curso à distância, para você fazer online. E chega um ponto, o seminário ele traça um caminho, né? Que a gente identifica e ensina sobre a autoridade espiritual, sobre a quebra de pactos, sobre a questão das fortalezas, como destruir os cativeiros e como identificar as portas de acesso. A gente chama de mapeamento espiritual, ou de investigação espiritual, ou de sondagem espiritual, chame como você quer, é só um nome. E no final a gente faz um grande ajuntamento de renúncias, de confissões de pecado. E essa mulher, que era profetisa da igreja, era aquela mulher chamada, assim, ela tem todos os nomes, ela manifestou de uma forma muito severa. Muito severa. Isso trouxe uma vergonha para a igreja. Porque a igreja acabava que a voz dela era mais forte que a voz do próprio pastor. O pastor, para fazer tudo, tinha que perguntar para ela. Era ela que tinha que autorizar a igreja a dar qualquer passo. Vamos aumentar o tamanho do templo, vamos instalar mais um ministério, vamos fazer mais um culto. Tudo tinha que passar por ela, gente. E essa mulher era uma mulher possessa de um espírito de adivinhação. E quando se fala falsa profecia. Então, toda profecia vem para consolar, edificar e exortar. Nenhuma profecia, ela pode ir de encontro à Bíblia Sagrada. Não pode. Então, um quinto sinal da volta de Jesus é o que surge muita gente. Eu já tive gente que veio batendo no meu gabinete para dizer assim, Deus mandou te dizer que eu sou profeta. Aí eu fui conversar com a pessoa, recebi com muita educação, com muita gentileza. Então... E o que você conhece? Como é que alguém vai ser profeta se não consegue entender a palavra de Deus, não consegue nem entender, não conhece a Bíblia Sagrada? Então, quando Jesus ele fala sobre isso, ele vai construindo para a gente uma ideia de como os fatos vão acontecendo. Então, por que eu falo de falsa profecia? Por que Jesus fala? Porque o anticristo ele vai seduzir as nações, gente. Não fica pensando que ele vai seduzir as nações, vão se voltar contra Israel. Você vê que hoje o povo de Israel, qual é a garantia dele?
é que o povo de Israel tem uma proteção especial. Deus levanta os Estados Unidos para proteger aquela nação. Você vê que são um paísinho desse tamaninho, cercado por 48 nações que eram chamadas, um pan-arabismo, se tornou o pan-islamismo. Então a Turquia, ela é muçulmana. A Síria, o Líbano, a Líbia, a Jordânia, a Arábia Saudita, os chamados Emirados Árabes, né? O Egito, a Argélia, tudo em volta de Israel. Você vê, é um país desse tamaninho que é protegido pela mão do Senhor. Quando as nações se voltarem à causa palestina, não estou dizendo que não é justa, mas eu estou dizendo que existe um ódio contra a nação. O próprio Irã, que são os persas, né? Há uma doutrina ensinada dentro do Irã de ódio contra os judeus. Então, o que divide, o que separa o Irã, por exemplo, de Israel, você vê a do Irã, você tem que passar pelo Iraque, pela Jordânia, né? Aqueles drones que foram lançados contra Israel, é um país que odeia a nação, o povo de Deus, e que é o fim deles. Então, dentro dos 7 selos, a primeira coisa que você tem que entender, existe, né, uma sequência chamada de 7, esse número existem 7 igrejas, né, que são os 7 candeeiros, 7 estrelas, existem os 7 espíritos, que a Bíblia vai falando, e aí vem os chamados 7 selos de Deus, né? Então, dentro desses selos, ele olha, né, e ele vê o cavalo branco, é um cavaleiro, chamados os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles aparecem pela primeira vez lá no Antigo Testamento. Se você olhar no Antigo Testamento, tem um livro do profeta Zacarias, ele fala 2 vezes sobre a visão. Zacarias é um profeta que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, né? Ageu, Zacarias e Malaquias. E ele vê os 4 cavaleiros brancos, ele vê o cavalo branco, que é um anticristo que está sentado nele, ele vê o cavalo vermelho, que é uma grande guerra mundial, é a guerra, né? Ele vê o cavalo preto, que é uma fome que vai assolar a terra, e ele vê o cavalo amarelo. Em algumas versões, o cavalo branco é chamado de cavalo ruivo, né? O cavalo vermelho é chamado de cavalo ruivo, e o cavalo branco é chamado de cavalo grisalho, depende da Bíblia que você lê aí. Então, o amarelo é a morte, que é causada por diversas razões. Então, dentro dos 7 selos, existem os 4 chamados 4 cavaleiros com seus cavalos. Depois disso, isso tudo está no capítulo 6. No capítulo 8, vem as 7 trombetas. Então, selos são juízos selados, são cartas que estão te avisando. Então, Deus está avisando, estou te mandando 7 selos, 7 juízos selados, e dentro desses 7 juízos, os últimos 4 juízos, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. O anticristo, a guerra, a fome e a morte. Deus, isso são avisos. Se prepara, conserta a sua vida, porque Jesus está voltando. Essa é a mensagem inteira do livro do Apocalipse. Nos evangelhos, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que morre. Ele é o inocente que morre pelo criminoso. Ele é o inocente que paga o preço do pecado. É por isso que a gente diz, olha, se arrependa e crê em Jesus. Mas no livro do Apocalipse, o Cordeiro, ele já está no trono, é Jesus. E ali ele toma um outro simbolismo, ele toma o simbolismo de leão. Jesus é o leão da tribo de Judá que venceu. Então, no Evangelho ele veio para morrer e ressuscitar. No Apocalipse, ele vem para reinar. É muito interessante isso. Existem 7 trombetas que vão
sendo tocadas por 7 anjos. E eles, é interessante que em todas elas, você vai ver que é um convite para o arrependimento. Você vai reparar que no capítulo 9 do Apocalipse, diz assim, mesmo assim, mesmo com essas pragas... O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. O povo não se arrependeu dos seus pecados. O povo não se arrependeu dos seus assassinatos, não arrependeu das suas imoralidades sexuais. Não se, o juízo de Deus está sendo derramado e o povo está dando de ombros. Então o livro do Apocalipse, ele é um livro que chama atenção para o encontro final. Então o capítulo 6 fala de 7 selos, o capítulo 7 fala 7 trombetas, e no capítulo 15, aí há um juízo derramado. Uma live aqui que eu fiz no podcast com o Fábio, eu falei que existem 3 tipos, né, na Bíblia de maldições ou palavras que são traduzidas no português para maldição. Tem a maldição chamada de perseguição pelo pecado. A Bíblia chama de alak, em hebraico, é uma repetição por causa da desobediência. Existe a maldição lançada, no hebraico kalal ou arar, é a palavra de desgraça lançada. É quando Josué amaldiçoou Jericó, é quando Jacó amaldiçoou Raquel, é quando Golias tentou amaldiçoar Davi, é quando Balaão tentou amaldiçoar, lançar uma fórmula de desgraça. É uma palavra que pega e gruda na pessoa e ela se cumpre como uma profecia de desgraça. Isso é a palavra maldição lançada. Então, tem a maldição repetição, que é a perseguição, tem a maldição lançada e tem uma maldição que ela já é o juízo derramado. Não tem como você escapar, por quê? Porque a pessoa foi além, ele rompeu todos os limites. Então, por exemplo, quando Adão peca, ele não era um bobalhão, não. Tem muita gente que pensa que Adão, que bobagem, por causa de uma árvore. Não foi isso, não. Não foi isso, não. A sedução ali foi muito, a tentação é muito mais severa do que aquilo que você está olhando. Tanto que Jesus, quando ele é tentado no deserto de Jericó, nos 40 dias, o pessoal fica olhando, parece uma bobagem. Não era, não. A sedução satânica, ela rouba de você a capacidade de você pensar. A capacidade de você agir com com a sua capacidade de arbitrar, de discernir direito. Ela cega. A tentação não é fácil, não. A tentação é muito difícil. Então, quando aquilo acontece, Deus fala para Adão assim, você passou do limite. Maldita é a terra por tua culpa. E você, mulher, vai sofrer dores de parto. As tuas dores serão multiplicadas. Então, entra no mundo algo chamado dor, que não existia, entra a morte. Ele fala o seguinte, a partir de agora o homem vai morrer. É por isso que Jesus vem para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8 diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E ele vem trazer vida eterna para a gente. Então a gente experimenta a morte,
mas também experimenta a ressurreição. O capítulo 15 do livro do Apocalipse vai falar sobre um sinal no céu, assim começa. Eu vi no céu outro sinal maravilhoso. Então começam a ser derramados as taças da ira. Sabe quando o leite derramou? Ou seja, são juízos, a partir de aqui não tem mais volta. Então, até os 7 selos, capítulo 6, tem volta, tem arrependimento. O capítulo 8 tem volta, tem arrependimento. O capítulo 9 tem volta, tem arrependimento. Agora, a partir do capítulo 15, não tem mais arrependimento. Esse é o convite. Então, as trombetas, elas trazem uma advertência aos homens acerca do juízo de Deus. Elas representam um juízo parcial. As taças, elas vão mostrar o juízo total. As trombetas são um convite ao arrependimento. As taças, não há oportunidade de arrependimento. Aí não tem mais como voltar a fita, não tem mais como voltar o jogo. Então, por que eu estou falando isso? Por que a gente que trabalha com libertação e fica sujeito a muitas mentiras? Quando eu trabalho com libertação, eu trabalho com gente que, de fato, ou está sendo possessa, está possuída por um espírito imundo, ou está vivendo sob a influência de um espírito imundo. O espírito imundo é muito tagarela. Então, eles têm, o demônio, ele tem argumentos que são muito inteligentes e muito perversos. É por isso que tanta gente acredita nas bobagens do inimigo. Tem obreiros, gente, que são fraudulentos. E as mentiras, elas são muito semelhantes às verdades. Então, o papel pastoral, eu tenho que dizer para a igreja, a gente ouve, eu vejo coisas, por exemplo, manifestações que são chamadas de espirituais, que são demoníacas. Eu na minha juventude, especialmente quando eu namorei e me casei com a minha esposa, eu nasci num lar cristão, eu frequentei os terreiros de feitiço, os centros de magia. Gente, eu estou vendo dentro das igrejas hoje, a mesma coisa que acontecia lá, que o pessoal está chamando de reteté, de fogo. Gente, são manifestações idênticas. Então, o meu papel não é fazer você descrer no milagre, não é fazer você não descrer no poder. Eu creio no poder. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A Bíblia diz que há um poder que segue a gente quando a gente anda em santidade. Eu creio que se ora pelos enfermos, eles são curados. Eu creio que você ora pelos endemoniados, eles são libertos. Eu creio em todos os dons. Dom de profecia, dom de conhecimento, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de maravilhas, dom de sinais e prodígios. Eu creio em todos os dons de 1 Coríntios capítulo 12, também creio no amor ao ser usado o dom, eu também creio na maneira de usar o dom, mas o que eu estou vendo? Gente sendo enganada. Pastor, Deus me revelou através de uma irmã. E quando você vai ver a revelação, ela é completamente desconectada com a verdade. Ah, porque Deus falou que eu posso me separar da minha esposa e casar com outra. Isso é mentira. Malaquias capítulo 2 diz que Deus odeia isso. As pessoas não querem consertar o casamento. Fazem uma lambança, casam de qualquer jeito. Não, porque Deus mandou eu casar com a fulana. Não! A única pessoa que não teve escolha na Bíblia foi Adão, só tinha Eva. E a segunda pessoa que não teve escolha foi Oséias, que Deus mandou casar com uma prostituta, ela não valia nada, porque ele queria mostrar como é que Deus se sente com um povo que está aliançado com ele, que trai ele toda hora com idolatria, com desobediência. Então tem muita gente casando errado,
Primeira coisa que a pessoa faz, conhece a pessoa, já tem um envolvimento sexual, já vai para a cama, já gruda a alma ali, o sexo é capaz de quebrar alianças anteriores, ele vive a paixão, ele vive aquele fogo, e ele acha que não foi Deus que mandou ela. Não foi. Não foi. E a pessoa quer consertar um erro com outro erro. Não, porque Deus me mandou. Deus não vai mandar você pecar. O pecado separa você de Deus. Você pega o teu filho, manda ele enfiar a mão no fogo. Você pega o teu filho, manda enfiar o dedo dentro de uma tomada para tomar um choque. Você pega um filho, manda ele se cortar com uma navalha. Isso que o pecado faz, gente. O pecado mata. Então tem muita gente querendo ser aprovado, querendo ter o status de profeta, que está mentindo. São obreiros, são fraudulentos. Sabe o que eles querem? Louvor, aplausos. Permaneça fiel às Escrituras. Passarão os céus e a terra. A Bíblia não vai passar. Você que tem chamado de libertação, você que tem chamado para trabalhar com guerra espiritual. Sabe qual é o primeiro passo que você tem que ter? Onde que você tem que ter Jesus? Você tem que conhecer a verdade, porque senão o diabo vai te enrolar. Nos tempos de Jesus, haviam divisões, partidos, seitas. Tinha lá os escribas, que eram os doutores da lei, se ocupavam com... e sabiam ler. Ou seja, num país onde ninguém sabe ler, porque não tinha escola de alfabetização, os escribas se tornavam mestres. Tinha os saduceus eram interessantes, porque eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam nos anjos, eles não acreditavam no mundo espiritual. Eu chamo hoje, os saduceus seriam hoje, sabe aquele cristão bem tradicional, que não crê nos dons, seriam os saduceus. Tinha os zelotes, eles rejeitavam o pagamento de tributo dos israelitas aos romanos, eles eram tipo uma seita política dentro do judaísmo. Tinha os herodianos, esses não, esses gostavam do governo. É mais ou menos aqueles crentes que se metem com o governo e pedem voto para partido político. Tinha os essênios, a gente acredita, né, os teólogos acreditam que, por exemplo, João Batista era o essênio. Eles viviam no deserto, eles se segregavam das pessoas. Tinha os fariseus. A Bíblia diz que existem doutrinas de demônio. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, alguns ou muitos abandonarão a fé e darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, a ensinamentos que vêm de homens que são inflamados pela mentira. Então, gente, a gente tem que entender isso. É gente que está perdendo a salvação ou está jogando fora. Isso é muito difícil falar, tá? Crente perde a salvação, aquele que vê a mim de forma alguma, o lançarei fora. É isso que a Bíblia diz. Mas tem gente que você vai perder a salvação. Mas tem gente que consegue jogar fora a salvação. É um negócio doido. Eu vou dar um exemplo para você na Bíblia. Demas. Esse cara, ele serviu com o apóstolo Paulo em Corinto. Ele se desviou da fé. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 7. Demas abandonou. Ele amou esse mundo, abandonou a fé, foi embora. Você vê Crescente, foi embora, era outro homem de Deus. Então você vê gente, Judas, isso não foi crente? Judas Iscariotes foi crente? Chamado com Jesus, andou com Jesus, viu milagre, viu o mar se acalmar na autoridade de Jesus, viu Jesus, ou pelo menos soube que Jesus ressuscitou morto. Gente, ele conseguiu trair Jesus por causa de dinheiro. Então, gente, a gente tem que compreender que, quando fala de sinais, um dos sinais são essas pessoas. O falso profeta é o ministro do anticristo. O falso profeta faz errar o caminho. É isso que é o falso profeta. Em 1 João 4,1, leia. 1 João 4,1. Eu vou pedir aqui, Léo, você pode colocar aqui pra gente? Não sei se eu vou conseguir. Primeira carta de João, ela está no finalzinho do Novo Testamento.
número 1, João 4, de 1 a 3. 1 João 4, de 1 a 3, eu quero ler com você. Você tem que saber que a Bíblia é verdade. Você tem que saber que nada da Bíblia vai ser tirado. 1 João, tá aí, capítulo 4, tá aqui. Vamos ler aqui até o verso 3, tá bom? Amados, não creiam em qualquer espírito. A Bíblia está dizendo para não crer. Mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Como é que eu sei que eles vão proceder de Deus? Se eles falam em acordo com as Escrituras. Por quê? Porque muitos falsos profetas... Gente, está assim de falso profeta. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Gente, quando alguém te trazer uma palavra profética, anota. A palavra profética, ela não muda. Isaías, Deus diz, falará o Senhor e não cumprirá. A palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre aquilo que prometeu. Gente, a palavra de Deus, gente, ela não vai... Pô, Deus diz, Deus não muda de ideia não, gente. Deus não muda de ideia. Se Deus falou que vai ser, vai ser. Então, se alguém diz para você, Deus manda te dizer que vai ser assim, e isso não se cumpre, preste atenção, essa pessoa não é profeta, é um enganador, e aquilo não foi palavra de Deus. Então, não dê crédito, ou seja, não valorize isso. Quando eu falo assim sobre pessoas que fazem... tem pessoas que estão infiltradas. Pode botar 2 Pedro 2:1? Segunda carta de Pedro, está aí pertinho de 1 João 4. 2 Pedro 2:1, eu vou botar aqui, vou ler a Bíblia para você. Nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Vou pedir para colocar aqui. O apóstolo João fala pelo Espírito, agora Pedro. No entanto, houve falsos profetas no meio do povo. Ele está falando do Antigo Testamento, mas agora vai falar do que vai acontecer no Novo. Como também surgirão falsos mestres, professores disfarçados. Surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha que coisa, gente, que a gente está vendo aqui. São pessoas que estão dando ouvidos a falsos professores. Meu papel aqui, vocês nunca vão me ver falar mal de ninguém aqui. Vocês nunca me viram falar mal de igreja, de denominação. Nunca me viram. Mas eu estou dizendo para você que existem pessoas, gente, que são charlatões, são trambiqueiros da fé. Eles usam a fé como uma ferramenta de enriquecimento pessoal. Ó, vou explicar para você. Na Bíblia, ninguém ficou rico por causa do evangelho. Ninguém. Para com essa conversa fiada. Você vê gente investido no evangelho. Eu vou dar exemplo. Há uma mulher, é uma empresária da cidade de Tiatira. Estive lá no passado. O nome dela é Lídia. Ela trabalhava com púrpura. Ela vendia, né? Ela vendia... era assim, ela tinha uma fábrica de roupas, pronto. Essa mulher investe no evangelho. Tem uma outra mulher, no Novo Testamento também, que existem mulheres que sustentam o ministério de Jesus. A Bíblia diz que tem uma outra Maria, Maria é um nome muito comum, né? No Novo Testamento, vem de Miriam, que significa gota do mar, é isso que significa, gota, uma gotinha do mar, Miriam, Maria. Tem uma Maria, tem Susana, que sustentam Jesus. A Bíblia conta a história de um homem chamado Barnabé, no livro de Atos. Ele aparece no livro de Atos.
ele vende as propriedades para fazer o evangelho crescer. Então você não vê nenhum pastor, bispo, chama o que você quiser, a Bíblia chama de presbítero, pastor, é a mesma coisa, mesma função, mesma tarefa, com nome diferente, que enriquece. Isso não significa que todo mundo vai ficar pobre. Isso não significa que o pastor não tem que ser honrado. Mas isso não pode ser um meio de enriquecimento. Eu conheço pastores ricos, que são ricos porque eles já têm empresas, eles já têm negócios, eles são filhos de pais ricos, que se converteram e continuam pregando o evangelho. Durante a pandemia, eu tenho lá na igreja um missionário, ele foi da Jocum muitos anos. E ele é rico, por quê? Porque ele tem empresas ricos. Empresas, ele trabalha muito, trabalha com exportação, com importação. Durante a pandemia, a gente não podia se reunir na igreja. Aí o que ele fez? Ele alugava para a igreja um espaço que era uma espécie de um drive-in, você ia com um carro, você passava num lugar no carro, e tinha um grande telão, as pessoas participavam do culto pelo telão. Ele investia no evangelho. Mas ele não ficou rico do evangelho. O falso profeta é um trambiqueiro. Estão entendendo isso, gente? Então, quando a gente fala sobre sinais da vinda de Cristo, a gente tem que ver que tem pessoas que são aproveitadoras. Eles são o que a gente chama de raposas, de feras, de lobos no meio do rebanho. Eles vão causar escândalos, vão usar a posição eclesiástica para desfrutar de prazer ilícito. Já viu a quantidade de pecados sexuais que acontecem no meio da liderança de todas as denominações? Agora, a gente não pode achar que todo mundo é assim. Jesus tinha 12 e um era ladrão. Então não são todos. Aí qual é o problema? É aquele pastor, aquele pregador que acha que todo mundo é ruim. Então esse camarada foi traumatizado. Eu sigo umas pessoas que eu fico olhando assim, eu vejo o ódio. Ele não prega o amor, só prega pelo em ovo. Existe o maquiavélico, existe aquele que é inimigo, que racha a igreja. Já viu gente que racha a igreja? Então, ele destrói as pessoas, ele promove contendas, gera facções, ele incentiva a discórdia, ele cria divisão na igreja. Ele fica pelos cantos falando mal do pastor. Existem aqueles que usam a parcialidade, o pregador de falsas esperanças. Gente, esse cara é horrível. O evangelho da prosperidade é a doutrina açucarada. Ai, vocês são fofinhos, vocês são lindinhos. Querido, a gente não presta. Tá olhando para mim aqui? Ser humano não... Nasceu gente, nasceu homem, nasceu mulher. A gente não presta, não. A gente precisa de Jesus. A gente não é docinho, não. Os seres humanos, eles são capazes das maiores atrocidades. As pessoas, por trás dessa beleza, mata, rouba, é ganancioso, é estúpido, é cavalo, abandona filho. Eu estava vendo na televisão um pai com um bebê na bicicleta, jogou o bebê do rio, matou o bebê. Agora, essa semana. É gente que, para alcançar o cargo político, quer meter todo mundo em cana, quer matar, quer acabar com a oposição, de todos os lados. Isso é ser humano, isso não tem lado não, gente. Você vê aí, Hitler mandou exterminar os judeus da Europa. Não era só na Alemanha, não. O poder político dele queria acabar com os judeus em tudo que é lugar. Matar gente. Isso chama-se ser humano. A gente começa a olhar e fala assim, não, mas eu não sou como Hitler, eu não sou como Saddam Hussein, eu não sou como Bashar al-Assad. Gente, o ser humano precisa de Jesus. Ser cristão não é ser bonzinho. Ser cristão não é não roubar, não é não fumar, não é não beber. Ser cristão é você saber que não há nada de bom na gente, é por isso que a gente precisa de Jesus. Isso que é ser cristão. Cuidado. Sinais da vinda de Jesus, desgraças naturais, o início de guerras, você vai ver fomes, você
vai ver abandono da fé, você vai ver um monte de falso profeta mentindo para você. Eu vou dar uma palavra para você. Fique com a Bíblia. Leia 3, leia 4 capítulos da Bíblia todo dia. Todo dia. Vai te tomar 15 minutos. No final do ano, você vai ter um discernimento que você nunca teve. Pare de ficar andando atrás de profeta, profecia, profetada, revelação. Pare com isso. Você quer mesmo viver uma libertação para sua família? Conheça a verdade vos libertará. Amém? Tenho muito mais para dizer para vocês. De 15 a 17 de maio, vamos estar juntos aqui em Curitiba. Vou te entregar uma imersão em guerra espiritual. Você vai aprender a lidar com conflito, com confronto, com guerra, com colisão, com a violência espiritual através de armas que não vão deixar você ferir. Você se inscreve pelo www.institutoexos.com. Tá bem? Eu sei que essa palavra aqui teve um tom diferente, mas é com muito amor que eu falo isso. Tá bom? Os sinais estão na cara da gente. E tem gente ainda caindo dentro de armadilha. Quiser fazer os cursos da gente à distância, a plataforma é cursos.pastorlobo.com. Tem 10 cursos. Se você quiser comprar os nossos livros, www.institutoexos.com. Tudo feito para te orientar, para te guiar, para te levar a Jesus, tá bom? Fica com Deus. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe teu like, deixe comentário. Eu estou precisando, gente, que vocês botem aqui temas para a gente ministrar nos nossos podcasts. Então, quero convidar você, por favor, coloca o tema que você gostaria que a gente falasse, para a gente tratar nos próximos podcasts. Coloca aqui na descrição. Você que não segue ainda a gente lá no Instagram, tá bom? Temos um perfil no Instagram, PR Hoje Valdo Lobo. Fica com Deus, gente. Fica na paz.